O Senhor reconciliou o mundo em Cristo, confiando-nos a sua palavra, a palavra da reconciliação, a palavra que hoje veio trazer a salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. A palavra de Deus que hoje nos reúne nesse 30º domingo do tempo comum, nos convida a examinar a nossa fé, a nossa oração, a nossa postura diante de Deus e de nossos irmãos. A primeira leitura do livro do Eclesiástico, no capítulo 35, vai nos apresentar uma das colunas da revelação bíblica. O Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. O texto nega claramente, irmãos, qualquer traço de favoritismo em Deus. O Antigo Testamento frequentemente insiste na proteção divina para com os mais vulneráveis, o órfão, a viúva e o estrangeiro. A justiça de Deus não é uma fria aplicação da lei, mas uma intervenção amorosa e salvífica em favor de quem é vítima de injustiça humana. Deus escuta as súplicas dos oprimidos, porque sua natureza é bondade e misericórdia. O versículo 21 do texto de Eclesiástico hoje é um ponto central. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha. A oração do humilde, do que serve a Deus como Ele o quer, não é apenas ouvida. Ela é uma força que move a ação de Deus. A humildade, do latim humus, terra, é o reconhecimento da nossa fragilidade, de total dependência de Deus, o que se opõe àquela nossa famosa presunção do orgulho. O texto encerra com a certeza de que Deus fará justiça aos justos e execute o julgamento. Irmãos, isto é a esperança escatológica, ou seja, aquela esperança que aguardamos no final. A certeza de que, no tempo de Deus, toda a injustiça será corrigida e a salvação será plena. Não devemos orar a Deus para que a justiça humana se cumpra aqui nessa terra. Como, por exemplo, Deus há de fazer que esse ou aquele pague por isso ou aquilo. Isso não é ser cristãos, irmãos, não é ser do alto, vamos dizer assim. Isso aí é buscar coisas terrenas, é querer que alguém pague por um erro que cometeu e que Deus o faça isso. É se deixar levar pelas emoções. Devemos sim orar para que a justiça de Deus se cumpra, de que alguma forma ele consiga salvar a alma daquele ímpio e não castigá-lo aqui nessa terra por nossa vontade. A nossa esperança deve estar sempre na justiça plena de Deus em salvar o próximo. Na segunda leitura hoje ouvimos o testamento espiritual do apóstolo Paulo, o combatente da fé. Ele testemunha uma vida de entrega total. Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Paulo entende sua morte iminente, irmãos, como um verdadeiro sacrifício. Sua vida, marcada pelo incansável anúncio do Evangelho, é configurada à vida de Cristo, o sacrifício perfeito. O cristão, em união com o batismo e a Eucaristia, é chamado a fazer a sua própria vida uma oferenda agradável a Deus. Lembremos de Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, quando Paulo diz: "Agora me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo, completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja." Assim como Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, devemos entender que os sofrimentos que passamos nesta vida não são castigos, mas sim lições e oportunidades de nos dedicar em sacrifício por toda a humanidade, pela conversão dos pecadores. É unir, literalmente, o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo. E a coroa da justiça que Paulo espera não é um prêmio por méritos humanos isolados, irmãos, mas a recompensa da fidelidade, da nossa fidelidade, à graça de Deus recebida. Quando você entender que os seus sofrimentos são para a sua salvação ou para a salvação do próximo, não tem como não corresponder à graça. A salvação é um dom gratuito de Deus, irmãos, mas ela vai exigir a nossa resposta fiel. Devemos, assim como Paulo, combater o bom combate, que é combater o pecado, o mundo, o demônio, e mantermos sempre firmes na doutrina que os apóstolos nos ensinaram e foram passando de geração a geração. Olha para o sofrimento de Paulo, que mesmo no abandono, Paulo testemunha a presença consoladora e fortalecedora de Cristo. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças, diz o apóstolo.
Cristo não abandona os seus irmãos, nem mesmo nas tribulações e perseguições. É Ele quem liberta o apóstolo e o salvará para o seu reino celeste. Talvez hoje, irmãos, você esteja completamente sozinho, se sentindo abandonado. Mas lembre-se, você não está sozinho, muito menos abandonado. Se você tem Deus, se você tem Cristo, o que mais pode te faltar? Jesus foi abandonado por todos os que se diziam seus amigos, pela multidão que abanava o seu ramo na entrada de Jerusalém e jogava para ele passar em cima. Paulo, como vimos hoje em sua carta, também foi abandonado por todos aqui nesta terra. Ninguém testemunhou a seu favor em seu julgamento. Mas em ambos os casos, e também no meu caso, no seu caso, Deus vai estar sempre presente. Deus estará sempre ao nosso lado. Depois que eu conheci a verdade, irmãos, depois que realmente desejei seguir a Cristo, não me senti mais sozinho. Mas não vou mentir, às vezes a tristeza bate. Mas quando a tristeza bate, quando alguma coisa acontece e sabemos que isso vai acontecer porque é inevitável, eu me retiro, começo a orar. Começo a pedir para que eu consiga entender os caminhos do Senhor. E de fato, irmãos, eu tenho sido consolado. O Evangelho de Lucas deste domingo vai amarrar perfeitamente essas duas leituras que nós vimos até o momento. Ele vai nos ensinar o modo correto de nos aproximarmos de Deus. Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, que deveria ser um modelo da observância da lei, transforma sua oração em um exercício de autoexaltação, de desprezo pelo outro. Ele vai numerando os seus méritos, jejum, dízimos, mas sua justiça é autocentrada. Ele anula a necessidade da graça. Ele peca, irmãos, não por fazer o bem, mas por se justificar a si mesmo e julgar o próximo, fechando-se totalmente à misericórdia de Deus. O publicano, pelo contrário, ele é um pecador, cobrador de imposto, portanto, socialmente desprezado e considerado realmente um pecador pelo público. É o verdadeiro modelo de oração, a oração que ele faz. Ele não ousa sequer levantar os olhos para o céu e bate no peito, gesto de penitência, de reconhecimento da própria culpa, e reza a mais profunda das orações: meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Esta é a oração do coração, irmãos, o reconhecimento da miséria diante da majestade de Deus, que se torna a chave para a nossa santificação. Nosso Senhor conclui com a sentença definitiva: eu vos digo, este último voltou para casa justificado, e o primeiro não. A justificação, o ser tornado justo por Deus, não é um prêmio pela performance moral, irmãos, mas é um dom da misericórdia que se derrama sobre o coração contrito. É a humildade que nos abre a graça de Cristo. Como vai afirmar Tiago em sua carta, no capítulo 4, versículo 6. Deus, porém, dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Irmãos, as leituras de hoje, deste 30º domingo do tempo comum, nos oferecem um caminho de santidade. Deus é o juiz justo que escuta o clamor dos humildes, como vimos na primeira leitura. O caminho do cristão é um combate de fidelidade a essa palavra, que vai exigir entrega sacrificial, como Paulo faz em 2 Timóteo na segunda leitura. Ele vai se configurando a Cristo, e é o mesmo que nós temos de fazer, nos tornando humildes, que verdadeiramente reconhecem a própria pequenez e se abandonam na infinita misericórdia de Deus. Que hoje, irmãos, a nossa oração seja despojada totalmente do orgulho, seja a prece humilde do republicano, a oração do coração que atravessa as nuvens, alcançando de verdade a justiça e a salvação de Deus, que Ele nos oferece por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Maria interceda por nós para que consigamos realmente caminhar rumo à santidade e recebamos a coroa da salvação. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.